Olá pessoal, Marconi aqui com mais um vídeo para o canal Aluno TI 91. Pessoal, o vídeo de hoje é o segundo da nossa playlist, desenvolvendo um sistema simples desktop. No vídeo de hoje nós vamos criar o nosso banco de dados e montar a estrutura do nosso projeto no Visual Studio 2022. E aí, antes de tudo, antes da gente começar, vamos primeiramente abrir o nosso MySQL. Então você vai abrir o seu MySQL. Certamente ele vai abrir assim para você, sem nada. E para a gente criar a nossa primeira conexão, a gente vai vir aqui. Aí você dá um nome para sua conexão. Vou colocar aqui o nome aluno mesmo, aluno TI 91. Aqui a gente vai utilizar o localhost, a porta 3306. Vamos testar a conexão. Ele vai pedir a nossa senha que nós cadastramos no momento da instalação do MySQL. Perfeito. Agora a gente vai criar, Criou. A gente vai acessar agora a nossa conexão. Ele vai abrir assim para você sem nada. E aí o banco de dados, eu já fiz o banco de dados e aí vocês só precisam copiar, o script que já está pronto. Vocês vão vir no link, esse link eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí vocês vão vir nesse link e vocês vão clicar neste, que é um link de um repositório, vocês vão clicar neste arquivo aqui, script database. E aqui você vai copiar tudo isso aqui. Você vai copiar tudo isso aqui. E aí você vem aqui, você joga aqui, coloca o cursor do mouse aqui e clica nesse raio aqui. E aí ele vai criar o banco de dados. Aí depois que ele já executou tudo, tudo verdinho, você clica aqui nesse ícone de atualizar. E aqui já está o nosso banco de dados, aluno TI 91DB, que é justamente aqui. O nosso banco, a tabelas, nós temos aqui duas tabelas, TB aluno e TB cursos. Está aqui a nossa primeira tabela, aluno, e a TB curso. E aqui no caso tem a questão já fiz a inserção de alguns cursos na tabela TB cursos, está aqui. Inseri os cursos, no caso C#, PHP, JavaScript e C++. E aqui eu fiz no caso a questão da chave estrangeira, onde um aluno ele vai poder, o curso no caso ele vai poder ter vários alunos, mas um aluno ele só vai poder se matricular em um único curso. Então foi essa restrição que eu coloquei aqui já. E aqui a gente tem aqui a chave estrangeira, que é justamente o ID do curso no qual o aluno vai estar matriculado. Perfeito. Feito isso, a gente já tem aqui o nosso banco de dados. Nós temos aqui o nome do nosso banco de dados. E aí a gente vai criar o nosso projeto, a estrutura do nosso projeto. A gente vai vir no nosso Visual Studio 2022 ou 19, depende do que você tenha instalado aí. E aqui você vai procurar C#, aqui a gente pode procurar somente a plataforma Windows. E aqui no caso a gente vai procurar desktop. E aí neste caso a gente vai usar, tem dois Windows Forms, a gente vai usar este aqui, o Windows Form app.framework. Você vai clicar em Next. Aqui a gente vai dar o nome para o nosso projeto. Deixa eu só ver como que eu coloquei no repositório. Projeto, vou colocar esse nome aqui. Vou escolher aqui onde que eu quero salvar ele. Eu vou salvar ele aqui nesta pasta. Vamos dar um Create. Perfeito, ele já criou aqui o nosso projeto, já veio com o formulário. Esse formulário a gente vai fazer a
algumas alterações nele, mas não neste vídeo, mas no próximo, que aí já vamos montar o formulário. Neste aqui a gente vai montar apenas a estrutura, organizar aqui o nosso projeto. E aí a gente vai vir aqui no nosso projeto, como a gente vai utilizar o MySQL Workbench, a gente precisa adicionar algumas dependências. E aí a gente vai vir aqui no nosso projeto, nome do projeto, botão direito. A gente vem aqui no Manage Nugget Packages. E aí a gente vai procurar aqui. Vamos procurar aqui o MySQL, que é justamente este aqui, ó. A gente vai instalar este aqui, o mysql.data. Você vai clicar aqui em Install. Ele vai demorar um pouquinho, mas é normal, você aguarda. Perfeito, você clica em OK, aceita. Perfeito, ele finalizou aqui a instalação do nosso pacote do MySQL. Agora a gente vai montar o nosso projeto, a estrutura do nosso projeto. No nosso projeto aqui, eu vou adicionar uma pasta que vai ser a pasta das nossas classes, que vão ser apenas 3 classes de início, sendo que a gente vai utilizar apenas 2, né? Porque vai ser a classe de conexão com o banco, para fazer conexão com o banco, e a outra classe que vai ser alunos. A classe de cursos eu vou deixar para mexer nela depois, quando a gente já tiver finalizado o CRUD dos alunos. Aí a gente pode brincar um pouco em relação à classe cursos, fazendo também o mesmo processo que foi feito na classe alunos. Então, feito isso aqui, a gente vai colocar aqui o nome da nossa pasta. Vou colocar o nome da pasta em português. Não vou colocar em inglês entities, eu vou colocar classes mesmo em português, para a gente, né, ficar mais claro aqui. Classes. E aqui eu vou adicionar 3 classes. Então você clica aqui, botão direito sobre a pasta criada, você adiciona, vem em class. E aqui a gente dá o nome da nossa pasta. Acabou de passar uma moto aqui, barulhenta. Vamos colocar o nome da nossa pasta aluno. Da nossa pasta não, da nossa classe aluno. Perfeito, a gente já volta nela para trabalhar nela. Agora a gente vai inserir a nossa classe para fazer conexão com o banco. Então vamos colocar aqui classe banco. A gente pode na verdade eu vou colocar database, né? Melhor. Perfeito, aqui a gente tem já tem a nossa conexão com o banco, a nossa classe de conexão com o banco de dados. Agora a gente vai trabalhar na nossa classe. E aí, neste caso aqui, a gente vai fazer o seguinte: vou tirar isso aqui. No caso da classe, vai ser uma classe pública, public, e vai ser uma classe estática. Eu não quero que ela seja instanciada. A gente agora vai criar as suas propriedades de conexão. Deixa eu só fechar isso aqui que a gente já finalizou.
Então a gente vai criar aqui as nossas propriedades. Vai ser propriedade private, vai ser constante porque eu não quero que seja alterado. A gente vai ter uma string que vai se chamar servidor, e esse servidor vai receber o nosso local host. Segunda vai ser o nome do banco, então private const string nome db, e o nome do nosso banco, deixa eu voltar aqui, vamos copiar aqui para ficar certinho, o aluno TI 91DB. Vamos pro usuário, né? Private const string usuário. O nosso usuário, ele no caso é o root, a gente não criou um segundo usuário, então vamos colocar aqui como root. Agora a gente vai para a nossa senha, const string senha, e a senha do nosso banco é 1234. Agora a gente vai para a porta. Não seria necessário, mas eu vou pôr só por precaução. Que a gente está utilizando a porta padrão do MySQL, que é o 3306, não seria necessário, mas eu vou pôr só para ficar completinho. Caso, por exemplo, você precise utilizar uma outra porta, você não esteja utilizando ele como serviço Windows, esteja utilizando, por exemplo, ele através do AMP ou XAMPP, tenha configurado uma outra porta, você faz alteração para a porta que você esteja utilizando. Então aqui a porta a gente vai ter também, vai ser string, e aí a porta 3306. E aí agora a gente vai criar a nossa string de conexão. Uma string de conexão vai ser, no caso, public static string, não é isso aqui. String a gente vai colocar como str de string, né? str com e aí ela vai receber, no caso aqui, o nosso server, que vai ser igual. Antes a gente precisa passar, como a gente vai poder ter que concatenar com essas variáveis que a gente criou aqui, a gente precisa passar o nosso sinal de interpolação. Então o nosso server, ele vai ser igual ao nosso servidor. E aí a gente coloca aqui ponto e vírgula. O nosso database vai ser igual ao nosso nome DB, que é justamente o nome do nosso banco de dados. Depois a gente tem aqui a questão do usuário, no caso vai ser o user ID, que vai ser igual ao usuário, ponto e vírgula. A gente vai pôr agora a nossa senha, password, que vai ser igual
a senha. Eu vou só tirar esses espaços aqui para deixar tudo juntinho. E agora a gente tem a questão da nossa porta. Não seria necessário porque a gente poderia deixar somente assim, porque a gente está utilizando a porta padrão. Mas eu vou colocar aqui a nossa porta. Seria... Então, perfeito. Aqui a gente já criou a nossa classe de conexão e a nossa string de conexão. Agora a gente vai trabalhar na nossa classe. Eu não fiz a inclusão ainda da classe aluno, da classe curso, porque eu estou pensando, na verdade, nesse caso eu vou ter que criar, porque eu incluí alguns atributos no curso. Então não seria viável a gente trabalhar com enums quando fosse se referir aos cursos, né? Então, como tem carga horária, provavelmente eu ponha a gente faça algumas alterações aqui nessa tabela para fazer a inclusão de mais atributos, né? Mais campos. Eu vou criar também uma classe aqui, só que eu não vou trabalhar na classe curso agora. Eu vou apenas criar essa classe. Só colocar com letra maiúscula aqui, curso, cursos no plural. Deixa eu ver se eu clico. Agora a gente vai trabalhar na nossa classe aluno. E aí na nossa classe aluno a gente tem quais campos? A gente tem o ID. Então a gente vai fazer o seguinte. Próprio int. Só que isso aqui não vai ser assim. ID. Não vai ser private. Aqui, deixa eu só colocar aqui pra gente poder distinguir. Agora a gente tem exatamente isso aqui. Nós temos o e-mail. Só copiar isso aqui. Nós temos a data de nascimento, então private, esse é um datetime, e aí a gente coloca aqui como data. E aí vai ser public int id e aí é exatamente isso aqui que o Visual Studio está nos sugerindo.
também. A gente tem agora o e-mail. Deixa eu só pegar esse mesmo. Exatamente isso aqui, tá faltando mais uma chavinha aqui. E o último aqui, no caso, faltam mais dois, vai ser o public, date time, data, nasce, as classes aqui. Eu vou encerrar o vídeo aqui, senão ele vai ficar muito grande. E aí no próximo vídeo a gente vai trabalhar neste formulário. E aí depois, se não ficar muito grande o vídeo, a gente vai trabalhar nos métodos. Mas aí a gente vai deixar para trabalhar nos métodos da classe depois que o formulário estiver pronto, para a gente poder fazer o teste de conexão com o banco de dados, se está inserido certinho. Então por hoje, pessoal, o vídeo de hoje ficou nisso. Então nós criamos o nosso banco de dados, montamos a estrutura do nosso projeto, onde adicionamos, né, a questão das referências, né, do MySQL. Foi feita aqui a inserção, né, do pacote Nugget do MySQL. A gente fez a inserção no nosso projeto. Em seguida criamos uma pasta denominada classes e já criamos as nossas classes. Fizemos a classe de conexão com o banco de dados, que é esta aqui. Incluímos mais duas classes, a classe curso e a classe aluno, onde a classe aluno fizemos apenas a inserção dos campos atributos e propriedades. No próximo vídeo a gente vai trabalhar no nosso form. Vamos fazer fazer o primeiro formulário, e depois que esse formulário estiver pronto, nós vamos retornar à classe aluno e fazer a inserção dos métodos, que seria o método create, o método start, o método update e o método delete, que seria o método excluir. Então por hoje é só, espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.